Alan Gomes, questão 1. O enunciado diz o seguinte: num circuito de lanterna, sabendo que a lâmpada é especificada para uma potência de 900 mW, quando é alimentada por uma tensão de 4,5 volts, determine: letra A corrente que percorre a lâmpada, letra B, a resistência da lâmpada nessa condição de operação, e letra C, caso a lâmpada fosse alimentada por uma tensão de 3 volts, qual seriam a corrente, a potência e a resistência da lâmpada? Minha resolução foi a seguinte: na letra A, eu usei P é igual a V vezes I. Logo, se você passa o V dividindo, você vai achar que P sobre V é igual a I. Substituindo os valores vai dar que 0,9, que é igual a 900 mili, sobre 4,5 é igual a I. E a corrente, então, vai ser igual a 0,2 ampere. Na letra B, para achar a resistência, agora que a gente já sabe o V e o I, eu vou usar a primeira lei de Ohm. V é igual a RI, você passa o I dividindo, vai ficar que V sobre I é igual a R. A gente já sabe o V e o I, então vai ser 4,5 sobre 0,3 é igual a R. R é igual a 22,5 ohms. Na letra C, eu pensei bastante, eu não consegui achar nenhuma outra forma, então eu vou usar a regra de 3. A regra de 3 é a seguinte: 4,5 volts é igual a 0,2 ampere, então 3 volts vai ser igual a X. Multiplica cruzado. 4,5x é igual a 0,6, x é igual a 0,6 sobre 4,5, logo x vai ser igual a 0,13 ampere. Agora que a gente já tem o V e o I, eu vou descobrir a potência vai ser V vezes I, substituindo vai ser 3 vezes 0,13, a potência vai ser igual a 390 mW. E para achar a resistência, que é a última coisa que a questão pede, eu vou usar a lei de Ohm. Passando o I e dividindo, vai ficar que V sobre I é igual a R. Substituindo, vai ficar 3 sobre 0,3 é igual a R. R é igual a 23,1 Ohm. Yuri Ferreira Mota, resolução da questão 2. Questão 2 nos pede o custo mensal da utilização dos eletrodomésticos, considerando que o quilowatt custa aproximadamente 88 centavos. Nos dá a informação de um aparelho de ar-condicionado de 860 watts durante 10 horas por dia, uma secadora de roupas de 3.500 watts durante 30 minutos por semana, um chuveiro elétrico de 330 watts durante 40 minutos por dia, um ferro de passar roupa de 1.500 watts durante 1h30 por semana e um secador de cabelo de 2.200 watts durante meia hora por dia. O que a gente tem que fazer é anotar os valores de quanto o aparelho consome e quanto tempo ele é utilizado por hora. E após fazer essas contas aqui, nós as somamos e dividimos por 1.000, que dá 373. Após isso, a gente multiplica pelo preço do quilowatt-hora e temos o valor do custo mensal de todos esses aparelhos e eletrodomésticos. Henrique Eduardo, questão 3. O enunciado da 3 é o seguinte: sabemos que a fonte libera uma corrente de 4 amperes. Determine o valor da diferença de potencial de VAB, indicada no circuito. Para resolvermos isso, precisamos primeiro descobrir qual é a tensão que passa pelo R1. Para descobrir a tensão que passa no R1, utilizaremos apenas a primeira lei de Ohm, onde faremos o seguinte cálculo: V1 é igual a R1 vezes I. E como o enunciado nos entrega que a resistência do resistor 1 é a 2 ohms e que a corrente da fonte é igual a 4 amperes, só multiplicarmos 2 vezes 4 que chegaremos a 8 volts. Então, essa é a corrente, é a
tensão dissipada no resistor 1. Então sabemos que o que vai passar para os resistores 2, 4, resistor 3 e resistor 5 é o equivalente a 8 volts. E como eles são ligados em série, podemos concluir que todos eles estão submetidos à mesma tensão. Para realizarmos a ponte de Wheatstone, iremos apenas fazer os cálculos de VA e VB. Mas antes de fazer isso, tomei a liberdade de verificar se nossa ponte, a propósito, está em equilíbrio. Para descobrirmos isso, só fazemos uma multiplicação cruzada. Como podemos ver aqui nesse desenho, onde R2 vezes R5 é igual a 8 ohms e R4 vezes R3 é igual a 16 ohms. Como os valores não são os mesmos, já podemos de cara perceber que não se trata de uma ponte de Wheatstone em equilíbrio. Para calcular o VA, precisamos fazer R4 vezes E sobre R4 mais R2, que vai ser igual a 4 vezes 8 sobre 12, que vai dar igual a 2,67 volts. Cálculo de VB, faremos R5 vezes E sobre R5 mais R3, que seria 2 vezes 8 sobre 4, que é igual a 4 ohms. Como o exercício nos pede VAB, e sabemos que VAB é igual a VA menos VB, chegaremos à conclusão de que 2,67 menos 4 é igual a menos 1,33. E o resultado do nosso número dá negativo pelo simples fato do VB ter mais potencial, digamos. Meu nome é Marcos Vinícius Moraes Marques Amaral e eu tô aqui para resolver a questão 4 do questionário de FE. Bom, a questão 4 pede pra gente descobrir a resistência equivalente de 4 circuitos e vai da letra A até a letra D. Eu vou começar pelo primeiro. Bom, começa tudo com esse circuito aqui e pede pra gente achar a resistência equivalente dele. Bom, de cara a gente já consegue perceber que a melhor coisa para fazer aqui, primeiramente, é colocar esses dois resistores em série. Bom, eu vou falar uma vez e depois vou usar até o final do vídeo para adiantar o processo, né? Vou explicar uma vez isso daqui e depois vai ficar mais entendível, né? Para colocar dois resistores para descobrir a resistência equivalente de dois resistores em paralelo, a gente multiplica eles e divide pelo valor da soma dos dois. Então, nesse caso aqui, 70 vezes 30, 2.100, sobre 70 mais 30, 100. E aqui a gente já conseguiu descobrir que é 21 ohms a resistência em série do R5 com R6. Bom, eu desenhei outro circuito para ficar mais claro. Eu já substituí aqui o 21 ohms no lugar dos dois resistores aqui, ó. Então tá. Nesse circuito aqui agora, o que a gente pode fazer? A gente coloca esse R1 aqui em paralelo com esse R3 e esse R4 em paralelo com esse R2. Aqui a gente usou aquela fórmula, descobriu 8 ohms para o R1 em paralelo com o R3 e 10 ohms para o R2 em paralelo com o R4. Redesenhei o circuito mais uma vez e aqui a gente percebeu que o R13 e o R24 estão em série. Quando a gente tem dois resistores em série, basta somar os valores deles que a gente já descobre a resistência equivalente. Então, nesse caso, 18 ohms. Aqui a gente já pode substituir em outro circuito e ver que esse resistor está em paralelo com esse. Então, usando aquela fórmula, a gente tem que a resistência equivalente vai ser 9,69 ohms. Bom, primeiro foi letra B. A letra B pede para a gente simplificar esse circuito aqui. E a primeira coisa que eu fiz foi distribuir os pontos para a gente poder resolver de forma mais fácil. Com essa distribuição, a gente percebe que R3 está em paralelo com R4. E aí eu já começo por ele. 21 vezes 9 sobre 21 mais 9, que vão dar 6.300 ohms. Redesenhei o circuito com esse resistor aqui trocado, já de uma vez. E aí, com isso, a gente percebe que esse resistor aqui, ó, esse R34, está em paralelo com esse R1. Está em série, desculpa.
Está em série com esse R1. Quando está em série, é só somar. Então, 6 mais 6,3, 12,3K, né? Aqui simplificando, mais 6.000 mais 6.300, 12.300. Essa aqui vai ser a nossa última configuração, que a gente consegue perceber que está em paralelo. 2,7 vezes 12,3 e 2,7 mais 12,3. No final, a nossa resposta dá 2.214 ohms. Letra C. A letra C pede pra gente simplificar esse daqui. Bom, a primeira coisa que a gente consegue fazer aqui é colocar o R1 em série com o R2. Isso aqui eu acho que é bem claro para perceber, né? R1 está em série com R2. Quando tem dois resistores em série, basta somar e descobrir a resistência equivalente, que dá 2.000 ohms. Aqui eu já substituí, né? Em outro circuito, aqueles resistores por esse 2.000 ohms. Aqui a gente consegue ver que é uma ponte de Wheaton em desequilíbrio. E aí, para descobrir a resistência equivalente, eu separei em duas partes e para fazer em paralelo, né? Eu coloquei os pontos aqui e dá para ver que esse R3 está em paralelo com R12 e R4 está em paralelo com R5. Fiz os cálculos aqui, deu que R12 em paralelo com R3 é 1.000 ohms e R4 em paralelo com R5 é 1.500 ohms. Esses dois valores a gente coloca em paralelo mais uma vez e descobre quanto que vai ser. Esses dois valores em paralelo dão 0,6K ohms ou então simplesmente 600 ohms. Então a resistência equivalente desse circuito inteiro é igual a 600 ohms. Bom, última letra. A letra dá esse circuito aqui. E, primeiro de tudo, que eu sempre faço é colocar os pontos, né? Separar os pontos para a gente entender o que está em série e o que está em paralelo. Colocando os pontos, a gente percebe que esse R1 ele está entre os pontos A e C e o R2 está entre os pontos A e C também. Ou seja, R1 está em paralelo com R2. A gente usa a fórmula aqui e descobre que R1 com R2 correspondem a um resistor de 8 ohms, né? A resistência equivalente deles é 8 ohms. Redesenhando esse circuito, ele fica assim, ó. E aí a gente percebe que R12 está em série com R3. Resistores em série basta somar, 8 com 5, 13 ohms. E aí, redesenhando a última vez, né, fica aqui, ó, 13 ohms, que é a resistência equivalente do resistor 1, 2 e 3. E aqui o R4, que são 5 ohms. Fazendo aquela mesma questãozinha dos pontos, a gente percebe que eles não estão em série, tá? Eles estão em paralelo. Então isso é muito importante, porque parece que eles estão em série, mas não. Eles estão em paralelo. Então, para descobrir a resistência equivalente final, a gente faz 13 vezes 5 sobre 13 mais... Sou Luan Gomes, vou fazer a questão 5 do trabalho. Ela diz o seguinte: para o circuito a seguir, determine A. O valor da corrente 1, B. O valor das tensões V1, V2 e V3 e C. O valor da diferença de potencial entre os pontos A e C. A minha resolução foi a seguinte: na letra A, eu vou usar a fórmula V é igual a RI. Como a gente quer descobrir corrente, eu passo o R dividindo. Como a gente está no circuito série, a corrente é a mesma em todos os pontos. Então a gente pode usar todos os componentes para descobrir a corrente, que vai ser a mesma. Então I vai ser igual a E1 mais E2 menos E3, porque se a gente analisar a malha, o E1 e E2 são elevações e o E3 é queda, dividido pela resistência dos três resistores somadas. Então a corrente vai ser igual a 18 sobre 5K, que vai ser igual a 3,6 mili. Na letra B, pede a tensão em cada um dos resistores. Vou usar a mesma fórmula da de cima, só que agora na fórmula padrão. Então vai ser 3,6 mili vezes 1K para o V1, que vai ser igual a 3,6, e 3,6 mili vezes 2K para o V2 e para o V3, que os dois têm a mesma tensão de 7,2 volts. Na letra C, pede a diferença de potencial. A gente sabe que no ponto A, ele está ligado diretamente com a fonte, então ele tem a mesma tensão, 8 volts. E analisando a malha B, é possível perceber que até o ponto C, temos E1 e E2 como elevações,
V2 e V3 como quedas. Então a gente sabe que VC é igual a E1 mais E2 menos V2 menos V3. Substituindo os valores vai ser 8 mais 2 menos 7,2 duas vezes, que é igual a 5,6. Agora que a gente já sabe o valor de VA e VC, a gente pode calcular a diferença de potencial. VAC vai ser igual a VA menos VC. Substituindo os valores 8 menos 5,6, VAC é igual a 2,4. Eu, na hora de resolver essa questão, fiquei em dúvida se eu tinha que contar com um E1 para descobrir o ponto C. Eu resolvi contar com ele porque aqui deu 2,4 para chegar do ponto C até a fonte. Se a gente ver aqui, vai dar certinho. Aí uma correção. Aqui está escrito 2, mas na verdade é 12 volts. Meu nome é Marcos Vinícius Moraes Marques Amaral e eu tô aqui para resolver a questão 6 do questionário de FE. Bom, a questão 6 pede para a gente descobrir a resistência equivalente, a corrente total e a tensão nesse resistor aqui, nesse circuito. Bom, então primeiro, eu comecei nomeando cada resistor do circuito para deixar mais fácil e eu desenhei aqui. Eu vou fazer em várias partes, porque é o melhor jeito para fazer, né? Simplificar o circuito em um só, que aí a gente descobre a resistência equivalente, a corrente total, e depois fica mais fácil para descobrir qual que vai ser a tensão nesse resistor aqui. Bom, então a gente começa de dentro para fora, da direita para a esquerda. Nesse caso aqui, a gente tem que começar simplificando o meu R3 com o R4, né? Que é o resistor de 6 ohms com de 12 ohms. Quando a gente tem dois resistores em paralelo, a gente consegue usar duas fórmulas para resolver, mas nesse caso aqui eu prefiro resolver com a fórmula da multiplicação pela soma dos valores, que é 12 vezes 6 sobre 12 mais 6, que nesse caso aqui vão dar 4 ohms. Então esses dois resistores aqui são a mesma coisa do que um resistor de 4 ohms apenas, né? Que no caso seria esse daqui, ó. Então tá. Meu circuito 2 eu já simplifiquei os dois resistores, né? Com um só, que é esse daqui. E aí agora a gente vai simplificar o R5 com o R6, que também estão em paralelo. Aí eu vou usar a mesma fórmula do de cima, que vão dar 16 ohms, né? Esses dois resistores aqui, R5 e R6, equivalem por um de 16, que foi o que eu desenhei aqui no nosso próximo circuito, né? Aqueles dois lá são a mesma coisa que esse daqui. Nesse caso aqui, agora a gente tem que resolver o resistor 3,4 com o R5,6. Porém, eles estão em série, então fica muito mais fácil, né? R3,4 e R5,6 estão em série. Para resolver dois resistores em série, né? Para achar a resistência equivalente de dois resistores em série, basta somar os valores de cada um. Então fica 4, que é o valor do primeiro, com 16, que é o valor do segundo, que dá 20 ohms. Então esses dois resistores aqui equivalem por um de 20 ohms, que foi o que eu fiz aqui. Bom, agora a gente tem que simplificar esses três resistores aqui, ó. A gente poderia simplificar primeiro esses dois em um só e depois fazer com um de 15, mas eu já prefiro fazer todos de uma vez só com uma outra fórmula que a gente tem para achar resistência equivalente, que é, você pega cada valor, eleva a menos 1, soma e depois eleva o resultado a menos 1. Então fica 15 a menos 1, mais 20 a menos 1, mais 60 a menos 1, tudo isso elevado a menos 1. Então a gente tem que essa resistência aqui, desses três resistores, equivale a um resistor de 7,5 ohms, né, que é o resultado da nossa conta. Bom, quinto circuito, e quase acabando, a gente fica com um resistor de 5 ohms e um de 7,5 ohms. Eles estão em série, né? Então, mesma coisa da última vez. Para achar a resistência equivalente de resistor em série, basta somar os valores. Então, o primeiro tópico aqui da questão já foi, né? 12,5 ohms é a nossa resistência equivalente. Para descobrir a nossa corrente, a gente pode usar a fonte que o programa nos deu com a resistência equivalente, que aí a gente descobre a nossa corrente aqui, né? 12,5 ohms de resistência equivalente, 40 volts de tensão. Então, a nossa corrente é igual a nossa tensão sobre a resistência. Isso aqui varia da fórmula da V igual a RI, né? A primeira lei de Ohm. O R estava aqui multiplicando esse I, ele passa para cá dividindo. Então fica I
é igual a 40 volts sobre 12,5 ohms de resistência. Então, puf, segundo tópico aqui já foi, 3,2 amperes. Agora que vem a questão um pouquinho mais chata, né? Que é descobrir a voltagem nesse nosso resistor aqui, ó. Bom, para descobrir quantos volts tem ali, eu prefiro ir voltando os circuitos para trás. Vou até tirar um pouco o zoom aqui para ficar mais fácil. A gente vai voltando os circuitos para trás e vai fazendo os cálculos. Quando a gente olha nesse circuito aqui, a gente tem esse resistor aqui de 7,5 ohms e um outro resistor de 5 ohms. Nesse caso aqui, a nossa tensão de 40 volts tem que estar dividida entre esses dois resistores. Para a gente descobrir como ela está dividida e ir voltando até chegar em um resistor só, a gente consegue fazer isso usando conta, ó. Eu até coloquei o número 5 aqui para dar para perceber que é a mesma coisa. A nossa tensão no nosso RI vai ser igual a corrente total vezes o valor de RI. Nossa corrente, a gente descobriu que é 3,2 amperes vezes 5 ohms. Então, no meu RI, no R1, né, eu tenho 16 volts. Para descobrir qual que vai ser a tensão nesse outro, no meu R2, 3, 4, 5, 6, 7, eu poderia simplesmente fazer 16 mais alguma coisa que vai dar 40, né, usando as leis de Kirchhoff. Mas eu preferi deixar o cálculo aqui registrado. A minha voltagem nesse resistor vai ser 3,2 amperes vezes 7,5 ohms, que vai dar 24 volts. Bom, voltando esse meu resistor aqui mais uma vez para trás, ele estava dividido entre esses três aqui. Então, ó, a gente consegue descobrir que o meu I no meu resistor 3, 4, 5, 6, que no caso é esse daqui, né, a minha corrente nesse resistor aqui, ela vai ser igual a 24 volts dividido por 20 ohms, né, que é a nossa resistência, que vai dar 1,2 amperes. Para exemplificar um pouco mais fácil, né, aqui são três resistores. Eu tenho 24 volts aplicados neles, não igualmente, porque os valores deles são diferentes. Para descobrir quanto que eu tenho em um, bastaria eu fazer esse cálculo aqui, que a gente acabou de fazer, que deu 1,2 amperes nesse resistor aqui. Bom, voltando para mais um de cima, esse resistor de 20, ele veio, né, da junção desses dois resistores, que estavam em série. Para deixar, eu desenhei aqui embaixo para ficar um pouco mais claro. Então, a gente sabe que a minha voltagem do A até o B é 24 volts e que a minha corrente nesse sistema é 1,2 amperes. Aqui eu tenho um resistor de 4 ohms e um resistor de 16 ohms. E aqui eu consigo descobrir a tensão fazendo cálculo, né? A minha voltagem nesse meu resistor aqui, 3,4, vai ser igual a 4,8 volts, né? Porque veio 1,2, isso aqui é a nossa corrente, vezes o valor do resistor, né? Que é o quantos ohms, né? Isso aqui é a nossa resistência, vai dar a voltagem, 4,8 volts. Mas o que me interessa mesmo é esse aqui, né? Que é o R56, que vai ser 1,2 vezes 16, né? 16 ohms, que vai dar 19,2. Como eles vieram em série, esse valor aqui vai ser... A gente pode falar que ele também está no meu R5, né? Não só no meu R56. Esse aqui, então, é a resposta do meu R5. Para deixar um pouquinho mais claro, eu montei esse sistema aqui no meu computador e... Só pra gente confirmar mesmo, né? No simulador. Aqui tem a nossa corrente, 3,2 amperes, então ela está correta. E aí, pediu pra gente descobrir a tensão nesse meu resistor aqui, né? Bom, pra gente fazer isso aqui, é só colocar as pontas de prova que já vai mostrar ali no multímetro. Aí. Aqui, ó. 19,2 volts. Então, nossa questão tá certa. Meu nome é Henrique Eduardo Francisco Santos e estou aqui para resolver a questão 7. A questão 7 tem o seguinte enunciado. A configuração dos resistores apresentada no circuito a seguir representa uma ponte de Wheatstone. Sabendo que R4 foi ajustado para um valor para obter uma ponte de equilíbrio, determine a. O valor da diferença de potencial do VAB, o valor ajustado em R4 e o valor da corrente IF liberado pela fonte. Antes de tudo, para conseguirmos avançar no nosso problema, precisamos do valor do nosso R4. E o problema nos disse que ele quer uma ponte de equilíbrio.
Ou seja, ele quer que nossa diferença de potencial seja igual a zero. Para obtermos o nosso valor de R4, podemos apenas fazer uma multiplicação cruzada, que a gente possui pelo problema os valores de R3 e R2. Então, apenas multiplicamos R3 com R2, que vai dar 72, e dividimos por R1, que dá 15. E resultaria em 4,8 ohms. Então, acabamos de responder a B, que o valor ajustado em R4 no nosso resistor sem um valor fixo seria 4,8 ohms. A partir daí, podemos resolver os outros problemas a seguir. O problema A, que pede o valor da diferença de potencial de VAB, a gente não precisa nem seguir muito em frente, que o problema próprio diz uma ponte de Wheatstone em equilíbrio. E uma ponte de Wheatstone em equilíbrio significa que não possui nem corrente nem tensão passando entre os pontos A e B. Ou seja, a diferença de potencial é nula. Portanto, o valor da DDP de VAB é igual a zero. Agora a gente precisa descobrir a corrente IF liberada pela fonte. Como podemos ver acima, o resistor 2 e o resistor 4, eles são posicionados em série, eles possuem a mesma corrente. Portanto, podemos somá-los, somar o R2 e o R4 e também somar separadamente o R1 e o R3. R2 mais R4 resultaria em 10,8 ohms e R3 mais R1 resultaria em 27 ohms. Após fazer isso, podemos perceber que a configuração nos trará um circuito em paralelo. E o circuito em paralelo, podemos fazer a seguinte equação para descobrir a resistência equivalente desse circuito. Podemos fazer a resistência equivalente 1, que é 10,8 ohms, elevado a menos 1, mais a resistência equivalente 2, que é 27 ohms, elevado a menos 1, tudo isso em parênteses, elevado a menos 1. Que aí a gente chegaria à nossa resistência equivalente 3, que é igual a 7,71. E a resistência equivalente 3, nesse caso, é a resistência equivalente do circuito. Como o problema nos pede a corrente liberada pela fonte, tudo aqui fica mais fácil. A gente já possui a tensão da fonte e possui a resistência equivalente. Então, nós podemos apenas dividir a fonte pela resistência equivalente e encontraremos o valor da corrente equivalente, ou seja, o nosso IF. E o nosso IF liberado pela fonte é igual a 2,33 amperes. Resolução da questão 8, Yuri Ferreira Mota. A questão 8 nos mostra essa fonte de Wheatstone com 4 resistores e uma fonte de 25 volts. A questão nos pede e nos pergunta se a ponte está em equilíbrio. A primeira coisa que devemos fazer é, a partir desta equação, VA igual a R3 vezes a fonte sobre R3 mais R1 e VB igual a R4 vezes a fonte sobre R4 mais R2. Substituindo os valores, temos que VB é igual a 10 e VA igual a 15,625 volts. Então, VA é diferente de VB, que significa que a ponte não está em equilíbrio. A segunda coisa que a questão nos pede é o valor da corrente. Temos que realizar o cálculo da resistência equivalente que o circuito enxerga, que é R1 mais R2 vezes R3 mais R4 sobre R1 mais R2 mais R3 mais R4. A soma
de R1 mais R2 dá 40, de R3 mais R4 dá 10. 400 sobre 50 é igual a 8 volts. A partir disso, realizamos uma equação com a primeira lei de Ohm, que é tensão sobre resistência igual a corrente. Então, 25 sobre 8 é igual a 3,125 ampere, a corrente em que o circuito enxerga. E a última questão determina o valor da DDP, diferença de potencial, de VAB. Então, como a gente já tem VA e VB, é só a gente realizar a subtração de VA de VB, que é 15,625 menos 10, que dá 0,625 volts, ou 625 milivolts.